Boa noite, no ar, o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia, nesta noite de sexta-feira. Essa entrevista foi gravada ao longo da semana com o deputado federal Biratã Sanderson, ele que é do PSL, é natural de Erechim, né? Já tem trabalhos feitos aqui na nossa região, nós vamos expor ao longo desta entrevista, e ele que é vice-líder do governo Jair Bolsonaro. Ao longo dessa semana foi discutido também a questão do voto impresso, que a gente costuma ver na imprensa de todo o país aí. Nós temos a Covid, nós temos a questão da saúde, que é o grande gargalo do país hoje, juntamente com o emprego, a retomada da economia, que são dois pontos cruciais dentro do país hoje, que a gente fala bastante. Sanderson, muito obrigado pela deferência de estar aqui conosco nessa noite, aqui na TV Bom Dia. Meu amigo Finardi, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar falando contigo no teu programa. Cumprimento aos assistentes, ouvintes da TV Bom Dia e quero te parabenizar pelo programa Pente Fino Entrevista e dizer que aqui em Brasília estamos sempre à disposição para falarmos de questões relacionadas à política, à segurança pública, à economia, à educação, à saúde, enfim, sempre à disposição. E eu, erechinense que sou, com muito orgulho, tenho satisfação de poder, sempre que possível, falar com a imprensa de Erechim. Aliás, essa é uma questão muito... E eu sou uma prova disso, que sempre que eu preciso alguma informação do deputado, ele está sempre à disposição. Eu acho que essa é uma questão também, né, deputado Sanderson, com relação aos homens públicos, acaba prestando conta do que ele acredita, no que ele trabalha, do que ele defende, né? Exato. Sabe que eu, Finardi, hoje mesmo concedi uma entrevista a uma TV de São Paulo, uma TV comunitária de São Paulo, não é a Rede Globo, não é a Rede Bandeirantes de São Paulo, nem SBT, uma empresa pequena que esteve aqui no meu gabinete, era meio-dia hoje, gravamos por 40 minutos, e eu dizia exatamente isso. Os agentes políticos, sejam eles quais foram, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidente da República, governadores, enfim, eles devem estar subordinados à vontade popular, à vontade da sociedade. E o que nós temos visto é o contrário. Agentes políticos subordinando a sociedade à sua própria vontade. E aí faz do Brasil um país que, mesmo sendo um país rico, pujante, tem uma população pobre, miserável, por uma série de razões, inclusive pela falta de prestação de contas por parte da maior parte dos agentes políticos, e isso, na minha visão, é algo ruim. Agentes políticos devem sim prestar conta àqueles que são, na verdade, os patrões de todos os servidores públicos e parlamentares, enfim, parlamentares estaduais, federais ou municipais, precisam, de forma mais efetiva, dar conta, prestar contas, esclarecer das suas ações nos seus respectivos espaços de poder. Sanders, nós estamos num momento de um turbilhão no país, em função da CPI da Covid. Você é líder de governo, eu vejo suas postagens com relação, mas fale para nós, o senhor falando, como está vendo o andamento dessa CPI. Finardi, ouvintes de Erechim, meus conterrâneos, a CPI, por si só, já é algo extemporâneo. A instauração da CPI é algo inoportuna e inconveniente, porque instaurada em meio à pandemia. Nós, primeiro, não sabemos em que pé estamos em meio à pandemia. Nós estamos aí com 130 milhões de doses de vacinas já distribuídas, mas ninguém consegue asseverar se a pandemia está sob controle ou não. Isso não é no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro,
Hoje, nós estamos trabalhando para sairmos da pandemia vivos em todos os sentidos, vivos na questão da saúde, vivos também na questão da economia. E quando nós percebemos a instauração de uma CPI em meio à pandemia, nós já, de início, verificamos aí uma vontade política, ideológica, partidária, maior do que a vontade de investigar os fatos. E aí temos presenciado uma CPI notadamente ou flagrantemente buscando constranger e imputar prejuízos políticos ao governo federal. Nós tínhamos aí, já desde o início, uma percepção que a CPI seria uma comissão tomada por questões políticas, mas nunca imaginamos ou nunca imaginávamos que ela fosse tomar um rumo antiético, até antidemocrática e não republicana que tem tomado. Na semana passada, Sanderson, esteve aqui nesse mesmo espaço o senador Lazier Martins, e ele disse que a CPI é um espancamento verbal, termo usado pelo senador. Mas é mais ou menos isso. Eu fui vice-presidente, Finardi, da CPI do BNDES em 2019. Até usei a minha expertise, o meu know-how, meu conhecimento, minha experiência de mais de 20 anos de Polícia Federal para, lá na CPI do BNDES, buscarmos a verdade dos fatos, sem paixão, sem... doa quem doer. Sem quebrar o princípio da neutralidade, que é básico em qualquer investigação. Conseguimos fazer, finalizamos a CPI do BNDES com 50 indiciados e sem espancarmos nenhum dos princípios constitucionais. E só o que não está acontecendo é a preservação dos ditames constitucionais dentro da CPI da Covid. Primeiro, a direção da CPI, composta por um presidente investigado por corrupção. Ele é indiciado por corrupção. Em 2019, ele foi indiciado por corrupção lá no estado do Amazonas pela Polícia Federal. E esse mesmo presidente da CPI, que tem se colocado como um arauto da moralidade e um defensor da honestidade, teve em 2019 a sua esposa e 3 irmãos presos pela Polícia Federal por corrupção dentro da saúde pública no estado do Amazonas. O relator da CPI da Covid, que é o relator de uma comissão parlamentar de inquérito, é como se fosse o delegado de polícia dentro de uma investigação. Ele que conduz, ele que dá as diretrizes sobre os passos a serem adotados na CPI e as estratégias a serem tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Pois bem, o relator da CPI, que ocuparia ali a figura de um delegado de polícia, é alguém que não tem condições de ser sequer senador, porque é investigado em inúmeros casos, justamente em casos relacionados à corrupção. Ele, aliás, é réu no STF por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, mas nessa questão, Sanderson, a gente entra numa questão da morosidade da justiça nesse caso, que é um outro problema que nós temos no país. Claro, então, mas veja, Finardi, como acreditar, como confiar, como não ser crítico de uma CPI que tem na sua direção pessoas que não têm probidade, altura moral, não têm probidade, não têm, eu diria, a menor confiança da sociedade brasileira para apresentar qualquer tipo de relatório. Então, por isso eu tenho dito que essa CPI tem causado um enorme desserviço à sociedade brasileira, não contribuiu em nada até agora. Nós presenciamos, por exemplo, na sexta-feira passada, o depoimento de um deputado federal chamado Luiz Miranda, aqui do Distrito Federal. Ele é um deputado que morava filiado ao DEM. Ele, aqui no Brasil, tinha respondido a inquéritos policiais por estelionato, aí foi embora para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos
responde por estelionato segundo as leis norte-americanas. Aí ele se candidatou a deputado federal, se elegeu sob uma série de argumentos estapafúrdios e mentirosos, se elegeu deputado federal e veio para o Brasil fugido dos Estados Unidos. Esse deputado apresentou uma série de narrativas na sexta-feira sem apresentar nada de concreto, apenas depoimentos. Eu ouvi falar, eu entendo, eu imagino, na minha visão, a corrupção dentro do governo, mas não apresentou nada de concreto. E, mesmo sem nenhuma prova concreta, a CPI, a direção da CPI, já está dando como certo um fato que não tem comprovação material. E eu digo para ti, todos aqueles que me acompanham, eu não tenho tradição nenhuma na política, eu nunca tinha sido filiado em partido político até 2018. Saí da Polícia Federal para vir ocupar um cargo aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. Não tenho corrupto de estimação e nunca vou ter, não tenho e jamais terei corrupto de estimação. Então, doa quem doer, como tu dissesse. Se há qualquer ato de desvio ou de corrupção dentro do governo federal, que se apure e os responsáveis sejam levados aos bancos dos réus. Jamais defenderei corruptos, sejam eles do governo federal, sejam corruptos de quaisquer segmentos que forem. Agora, precisamos de algo concreto. O que esse deputado Luiz Miranda apresentou de concreto para apontar a participação do presidente Bolsonaro no esquema de corrupção? Nada, né? Aí ele disse, mas o líder do governo, Ricardo Barros, tem envolvimento, né? Tem que trazer provas, ele tem que trazer algo concreto, né? Ou a CPI, que tem o poder de investigação, tem que buscar essas situações concretas para daí sim nós fazermos um juízo de valor seguro para dizer que A, B, C ou D participaram de algum esquema de corrupção e por isso merecem e precisam serem levados aos bancos dos réus. Então a Polícia Federal já está investigando o caso e até que os trabalhos da PF sejam concluídos, qualquer tipo de valoração ou de juízo de valor eu vejo como precipitado. Agora, havendo qualquer situação concreta que ligue qualquer agente público, agente político, a alguma irregularidade, esse agente público tem que ser imediatamente afastado do governo. Se o nome que tem sido colocado aqui é do líder do governo, que é um deputado federal que não ocupa cargo no governo federal, ele ocupa uma função como deputado federal dentro da liderança do governo. Em havendo alguma comprovação, que até agora não houve, mas havendo alguma comprovação, ele, obviamente, deve ser retirado e substituído na função de líder do governo. Sanderson, puxando aqui para Erechim um pouco, a tua terra natal, eu acompanho o teu mandato e vejo mesmo não podendo estar aqui presente, em função até da pandemia, que diminuiu muito o contato físico entre os eleitores e seus candidatos, você encaminhou uma das maiores emendas da Fundação Hospitalar Santa Teresinha, que eu me refiro a emenda individual, foi R$1 milhão, R$1 milhão. Teve emenda para o Banco de Sangue. Quem que é teu grupo de trabalho aqui em Erechim? Finardi, eu tenho amigos em Erechim, não tenho nenhum assessor contratado, não tenho ligações partidárias nenhuma, porque nós, o ano passado, lançamos um amigo nosso chamado Thiago De Policy, que é um policial militar. Lançamos o Thiago De Policy a prefeito de Erechim, mas vejam que o próprio Thiago não tem ligação partidária, não é escravo de nenhuma sigla partidária ou de nenhuma corrente partidária. Ele colocou o nome dele muito mais para ajudar a população de Erechim do que para outra coisa. Tenho parentes em Erechim, tenho amigos em Erechim, apesar de ter nascido e saído de Erechim com 3 anos de idade, já que o meu pai também era policial e na época residiu e foi lotado em uma série de cidades. Eu tenho buscado, sempre que posso, levar recursos para Erechim e aqui em Brasília, sempre me colocando à disposição
das forças vivas erechinenses, sem nenhuma ligação político-partidária. Eu, nesses 2 anos e meio que estou aqui em Brasília, não fui até agora convencido de que forças partidárias são algo essenciais para a vida política. Tenho visto o presidente da República mesmo há mais de ano sem partido político. Eu sou um daqueles entusiastas, defensores das candidaturas independentes, de modo que, mesmo sem nenhuma ligação político-partidária ou partidária, tenho procurado ajudar Erechim e sempre ajudarei toda vez que os projetos chegarem até nosso gabinete, como foi o projeto de ajuda do Hospital Santa Terezinha. Nós ajudamos o Hospital Santa Terezinha no todo com R$2 milhões em 2 anos e meio, uma emenda de R$1,5 milhão e outros 2 encaminhamentos que somam R$2 milhões, ajuda que certamente fora importantíssima, não só para a cidade de Erechim, mas para toda a região que compreende a Grande Erechim. Bom, mas eu dizia para ti, né, Sanderson, que uma das grandes lutas que a região há tempo tenta é o credenciamento da hemodinâmica no SUS. É uma máquina dentro de um hospital filantrópico, que é o Caridade, mas em função da pandemia, depende o tipo de gravidade de uma doença, o pessoal tem que ir a passo fundo pelo SUS. E quando eu conversei contigo com relação, 2 vezes tu me deu retorno que o senhor esteve no Ministério. Agora não sei como é que está isso, você está acompanhando ainda, se nós podemos ter vislumbrar no futuro que nós podemos ter hemodinâmica pelo SUS. Finardi, esse projeto da hemodinâmica tem um autor intelectual, e esse autor intelectual é você, meu amigo Finardi, que é uma liderança. E veja, Finardi, tu não tem mandato, tu não tem ligação partidária com nenhum partido e está ajudando fortemente a população de Erechim. E aí o Finardi fez o projeto e me encaminhou, eu fui ao Ministério da Saúde, o projeto está tramitando. Claro, a pandemia acabou prejudicando, porque todos os centavos, e aí essa é a expressão, todos os centavos do Ministério da Saúde têm sido carreados para o enfrentamento da Covid. Nós temos no Brasil 6 mil hospitais, sendo 4 mil hospitais entre hospitais públicos e hospitais de caridade, e 2 mil hospitais privados. Os hospitais privados, os 2 mil hospitais privados do Brasil, não estão recebendo ajuda do SUS. Erechim não tem nenhum hospital privado. Porto Alegre tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, aqui em Brasília tem hospitais privados que não contam com a ajuda do SUS. Mas os hospitais de caridade, como são os 2 hospitais de Erechim... É o público e o filantrópico, né? Tem recebido ajuda do Ministério da Saúde, seja com respiradores, seja com implementação de UTIs para enfrentamento específico da Covid, sejam para o recebimento de medicações que são medicações próprias para entubamento ou tratamento da Covid-19, de modo que o esforço hoje do Ministério da Saúde, em todo o ano de 2020 e até agora em 2021, o esforço orçamentário do Ministério da Saúde tem sido para o enfrentamento da Covid. E isso, inevitavelmente, acabou alijando projetos que não tenham relação mais direta. Claro que a hemodiálise também tem uma relação, eu diria que até indireta, com a Covid, com a doença produto do coronavírus, mas não tem uma relação direta. Por isso, nós continuamos buscando levar esse serviço para Erechim e sou otimista. Hemodinâmica da hemodiálise. Desculpa, hemodinâmica. Mas eu sou otimista de que, em passando a pandemia, em o Ministério da Saúde recobrando o seu poder... Voltar ao normal, né, Sanders? Tudo voltar ao normal. Voltando à normalidade, esse projeto vai ser objeto da atenção do Ministério da Saúde e, se Deus quiser, Erechim contará com esse recurso para fazer com que a cidade possa atuar criando um setor de hemodinâmica sem depender de outros centros clínicos como
Passo Fundo ou propriamente Porto Alegre. Estamos chegando ao final, Sandro. Sei que tu está com a agenda carregada em Brasília, mas tu está gostando da política? Se tu não é um homem político, entrou pela primeira vez, como é que tu pensa, ano que vem nós temos eleições, irá continuar nessa toada? Olha, Finardi, eu estive por 5 anos no Exército, fui oficial do Exército Brasileiro, depois de CPOR, depois fiz concurso para a Polícia Federal, onde estive por 23 anos na PF. Então, depois de 28 anos entre Polícia Federal e Exército, vim para a Câmara, para mim, uma missão totalmente diferente. E confesso que tenho me decepcionado com inúmeras situações, projetos que eu imaginava que seriam facilmente aprovados aqui na Câmara dos Deputados, sequer são pautados, e eu cito aqui 2 deles, que é o fim do foro privilegiado e a possibilidade da prisão após a segunda instância, projetos que toda a população busca a sua aprovação e simplesmente eles sequer são pautados, como também projetos da chamada reforma política, uma demanda da sociedade que busca aí limitar o número de mandatos, que busca acabar com os fundos eleitorais. Regalias que tu fala no Congresso, eu acompanhei, que tudo só aumenta e nada baixa. Exato. Outras demandas que são muito fortes no meio da sociedade, que é o fim do voto obrigatório, a possibilidade das candidaturas independentes sem partidos políticos. Isso nada caminha, nada anda, né? E aqui um único deputado ou 10 deputados tem pouca força para fazer a coisa andar. São 500 deputados, 513 deputados, tudo precisa de blocos. Aqui, blocos é que dão o ritmo. Sustento. Pro bem e pro mal, né? Não, os blocos são as forças que dão o ritmo das votações dentro do processo legislativo. Tem coisa que vai pro bem e pro mal, dependendo do bloco, isso que eu me referi, Sandro. Não, claro, exato, né? Pro bem e pro mal. Então, nesse aspecto, eu acabei, sabia que seria difícil, mas acabei tendo uma decepção maior do que a esperada, porque depois de uma renovação que nós tivemos em 2018, eu imaginava que alguma coisa seria feito de forma diferente aqui na Câmara dos Deputados. E até agora, nada de diferente foi feito. Uma série de reformas que teríamos que fazer, nós ainda não conseguimos fazer, né? Mas, de qualquer maneira, eu sigo trabalhando diuturnamente, trabalho sempre voltado para atender o interesse público, né? Hoje, segunda-feira, 7h30 da manhã, estava aqui na Câmara dos Deputados e ficamos o dia inteiro aqui atuando em várias frentes. E mesmo com as dificuldades, com as adversidades provenientes, inclusive, da pandemia, eu estou motivado, otimista de que o Brasil tem tudo para ser um grande país. Basta fazermos algumas poucas modificações e, com isso, colocarmos o trem nos trilhos de forma definitiva e, com isso, atendermos o interesse público de forma mais efetiva. O interesse público hoje aqui é muito pouco atendido. Basta ver que nós quase não temos plebiscitos, consultas populares. Nada. Tudo fica na mão dos deputados. Claro, nós vivemos uma democracia representativa, mas nós não podemos aceitar que em 32 anos apenas 2 plebiscitos foram feitos. Exatamente. Foi um lá em 93, 5 anos depois da Constituinte, para decidir se era monarquia ou república, presidencialismo ou parlamentarismo, e depois um plebiscito lá das armas. 32 anos, 2 plebiscitos feitos. Isso é muito pouco. Matérias importantes como as que eu referi aqui, do foro privilegiado, fim do foro privilegiado, possibilidade da prisão após segunda instância, outros temas que são caros à sociedade brasileira, poderiam sim contar com a participação popular, de modo que nós, pelo menos, poderíamos ter um plebiscito por ano para tratar de assuntos importantes, sejam relacionados à reforma tributária, à reforma administrativa, política, ao tipo de projeto político que nós vamos
levar adiante no Brasil, mas infelizmente ainda nós não temos essa maturidade, e isso é uma das coisas que tenho buscado aqui diuturnamente em todos os fóruns de discussão. Eu atuo aqui em várias comissões como titular, fui indicado pelo presidente Bolsonaro como vice-líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, e em todos os espaços que tenho ocupado, tenho procurado colocar em discussão e pautar temas que atendam ao interesse público e não interesses pessoais ou setoriais. Sanderson, muito obrigado pela tua participação aqui na TV Bom Dia, e nós conversamos em outra oportunidade outros assuntos que seja de interesse da coletividade. Obrigado, Sanderson. Obrigado, Fenage, pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes do programa Pente Fino Entrevista da TV Bom Dia. O Fenage sabe que eu sou um assíduo leitor do jornal Bom Dia. Sempre que posso dou uma folhada ali nas redes sociais do canal de vocês, enfim, do jornal Bom Dia. E mais uma vez agradeço a oportunidade, me colocando sempre à disposição aqui em Brasília para atender a população de Erechim e a região em todas as situações que estejam sob minha alçada. Assim chegamos ao final do Pente Fino Entrevista desta noite com o deputado federal Ubiratã Sanderson, lembrando que ele é natural de Erechim e vice-líder do governo Bolsonaro. Uma boa noite a todos e até a próxima.